Graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo. Hoje, 25 de abril, de 2021, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Aí nós vamos decorrer aqui alguns versículos, que diz assim o capítulo 5, no versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessariamente de que eu vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, a carta aos Tessalonicenses, ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele estava instruindo os Tessalonicenses como era o proceder e como ia acontecer o retorno de Jesus, A primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo está instruindo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Então, Paulo ele foi muito bem enfático em falar. Aqui no 5, versículo 2, ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, meus amados irmãos, eu vejo muitos cristãos aí, a gente manda as mensagens para eles, falam, não, mas ainda vai acontecer muita coisa ainda pelo arrebatamento. Vai acontecer muita coisa antes de acontecer o arrebatamento. Então, veja bem, se você espera sinais para o arrebatamento, você tira a iminência do arrebatamento, porque o arrebatamento ele é iminente. O que é uma coisa iminente? A qualquer momento pode acontecer. Ele não precede de sinais. O arrebatamento ele não necessariamente ele precisa de sinais. Os sinais que nós temos é para a grande tribulação e para a segunda vinda. Os sinais que nós estamos vindo é para a grande tribulação e para a segunda vinda, mas para o arrebatamento ele vai acontecer num dia normal, Ele vai acontecer num dia normal. Então eu vejo muitos cristãos que falam assim, não, ainda vai demorar muita coisa para Jesus voltar, para acontecer o arrebatamento. Nós temos que ver uma coisa, arrebatamento é harpazo, é tirado com força. Segunda vinda é parousia. Segunda vinda é parousia. Não podemos misturar arrebatamento com segunda vinda. Harpazo é arrebatamento no grego e segunda vinda é parousia. Nós temos que ver, a segunda vinda de Jesus vai ser um retorno lento. Ele do céu vai voltar num retorno lento. Não vai ser uma coisa instantânea, uma coisa rápida. Sendo que o harpazo, o arrebatamento vai ser uma coisa num piscar de olhos, vai ser rápido. Não dá tempo de você nem falar nada. Um piscar de olhos é menos de uma fração de um segundo. Então não podemos confundir arrebatamento com segunda vinda. Segunda vinda, Jesus vai vir no céu de forma lenta. Ele não vai vir uma coisa rápida. Por que diz assim, todo olho o verá? É porque ele vai vir de uma forma lenta. Não podemos confundir arrebatamento com a segunda vinda. Segunda vinda é uma coisa, são dois acontecimentos distintos. Não podemos colocar tudo num pacote só. Você entendeu? Então, arrebatamento é o livramento. Deus vai dar o livramento dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, do que está por vir, que é a grande tribulação. Aqui em Lucas 12:40, nos diz assim, 12:40, Lucas diz assim, portanto estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem na hora e que você nem imagineis, Então, quando aconteceu o arrebatamento, é só você contar 7 anos que o Senhor virá na segunda vinda, a segunda vinda de Jesus. Então, arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. Nós não podemos colocar tudo num pacote só. Aqui em Apocalipse 3:10,
em Apocalipse 3:10, o Senhor nos diz aqui, em Apocalipse 3:10, ele nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então veja bem que a grande tribulação ela vai ser universal, mundial, não vai ser só em algumas partes do planeta, vai ser mundial, como foi o dilúvio. O dilúvio ele foi universal, ele abrangeu todo o planeta. Assim a grande tribulação também ela vai abranger todo o planeta. Entendeu? Então, por isso que eu vejo os crentes falar: ah, mas Jesus vai demorar muito para voltar, Jesus ainda vai demorar. Não, o arrebatamento não precisa de sinais, ele é iminente, é algo que vai acontecer iminente, não necessariamente precisa de sinais. O apóstolo Paulo diz que vai ser num piscar de olhos, então não podemos confundir arrebatamento com a segunda vinda. Arrebatamento é harpazo no grego, como que se diz harpazo? Tomado com força. E segunda vinda é parousia. A segunda vinda de Jesus não vai ser uma coisa tão rápida assim. Jesus ele vai vir lentamente. Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Você entendeu? Então vai vir lentamente. Não podemos confundir. A nossa esperança, meus amados irmãos, é o arrebatamento. A nossa esperança é o arrebatamento. Porque o que está por vir na face da terra, muitos não estão dando crédito a isso, mas o que está por vir para a face do planeta não é brinquedo. As pessoas, a maioria dos cristãos hoje, eles não estudam a palavra de Deus, a maioria não querem saber das coisas do Senhor, não querem estudar a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Você tem que, o que seu pastor fala para você, o que seu pastor fala, você tem que comparar com as escrituras para ver se é verdade. Mas a maioria dos pastores hoje, eles não pregam sobre a volta de Jesus. Eles nem querem saber da volta de Jesus. Então, eu quero enfatizar aqui uma coisa bem clara para meus amados irmãos. O Nero, o imperador Nero, ele governou, ele teve seu império lá em Roma, ele governou durante 14 anos, do ano 64 ao 68. A história a gente sabe, todos nós sabemos, os cristãos sabemos da história funesca de Nero, sobre o Império Romano, sobre a perseguição dos cristãos, né? O que Nero fez? Nero ele odiava os cristãos, Nero tinha raiva dos cristãos. O Nero, ele é um tipo do anticristo. Ele não é um anticristo totalmente, mas ele é quase um anticristo. Entendeu? Então Nero, aquele ódio que ele tinha dos cristãos, ele falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa para me acabar com essa raça desses cristãos, que eu não suporto mais, né? Então o que Nero fez? Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, sendo que os cristãos não tinham nada a ver com isso. Então Nero falou assim: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar fogo em Roma e vou colocar a culpa nesses cristãos, entendeu? Aí nós vamos promover uma perseguição a esses cristãos e acabar com a raça deles, né? Então, e foi isso que aconteceu. Nero colocou fogo em Roma e começou dali daquele fogo em Roma, e ele falou: quem colocou fogo em Roma foi os cristãos, foram os cristãos que colocou fogo em Roma. E a palavra do imperador naquela época era o que ele falou, está falado. Então eles começaram ali uma perseguição. Eles reuniram ali, o Império Romano reuniu e começou a perseguição contra os cristãos. Então veja bem o que aconteceu. Os cristãos, aqueles cristãos que foram capturados, muitos fugiram para as montanhas e tudo, para as catacumbas, mas os que foram capturados, eles foram martirizados, eles foram usados como tocha humana. Nero ele fez uma cruz assim e amarrava os cristãos lá em cima e jogava pinche neles e depois tacava fogo. Eles queimavam vivo. E Nero ficava da janela do palácio só olhando aquilo e dando risada, né? E os cristãos lá ardendo naquela agonia do fogo pegando. Você entendeu? E sem falar, o que eles faziam mais? Os cristãos eram jogados na arena do Coliseu, em Roma, para entretenimento, para entreter os imperadores, os
os que fazem parte do Império Romano para entreter aquela multidão. Então Nero fazia o quê? Pegava os cristãos e deixava os leões muitos dias sem comer, para eles ficarem famintos de fome. Aí jogava os cristãos lá dentro e depois soltava aqueles leões e eles entretiam ali. Não tinha como os cristãos escapar. Então os cristãos eram comidos na boca dos leões, era devorado, porque os leões estavam famintos, né? Então tudo isso para obter entretenimento. Nero, ele dava risada, ele achava graça. Ele falou assim, agora eu acabo com esses cristãos. Então isso que aconteceu no ano de 64, quando Nero estava no poder, foi um dos martírios. Sem falar isso, nos outros acontecimentos que teve, dos outros imperadores subsequentes que veio após Nero, foi o que aconteceu, foi uma perseguição ferrinha daqueles imperadores que veio sucessiva a Nero e foi perseguindo os cristãos. Entendeu, meus amados? Então veja bem, eu quero deixar bem claro aqui, que veja bem que essa perseguição do imperador Nero nem se compara ao que está por vir na grande tribulação. Nem se compara ao que está por vir na grande tribulação. É simplesmente uma ponta do iceberg. Isso aí é simplesmente um prenúncio dos que está por vir na grande tribulação, porque o Senhor diz lá em Mateus 24, 21, diz que nunca houve, jamais haverá dias como esse. Quer dizer, nem a perseguição do imperador Nero, naquela perseguição ferrenha contra os cristãos, vai ser comparada à grande tribulação. Vai ser comparado à grande tribulação, né? Vai ser comparado à grande tribulação. Nem a perseguição de Hitler, que foi uma perseguição ferrinha também contra os judeus, jogaram aqueles judeus nas câmaras de gás, eram martirizados, deixavam aqueles judeus morrer de fome, você entendeu? E outras atrocidades que o Hitler fez, vai ser comparado à grande tribulação. Nem o dilúvio, que matou a raça humana todinha, não é comparado à grande tribulação, né? Nem a destruição de Sodoma e Gomorra vai ser comparada à grande tribulação. Nem a destruição do general Tito, em Jerusalém no ano 70, vai ser comparada à grande tribulação. Vai ser com nada. Tudo isso que a Bíblia relatou é fichinha, é uma ponta do iceberg, o que vem pelo que é a grande tribulação após o arrebatamento. O que vai acontecer? Veja bem o que vai acontecer. É o mesmo prenúncio que aconteceu lá com o imperador Nero. O que vai acontecer? Após o arrebatamento, o anticristo, que é o que vai subir no poder, ele vai ficar furioso com os cristãos. O mesmo que aconteceu com o imperador Nero, ele também vai ficar furioso com os cristãos. Ele vai ficar com raiva. Ele vai ficar com raiva. Aí vai promover uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Vai promover uma perseguição ferrenha contra os cristãos. E aqueles cristãos que for pego, aqueles cristãos que for capturado pelo anticristo na grande tribulação, eles vão ser martirizados. Mas vai ser martirizado pior do que aconteceu. É pior do que ser jogado para os leões. É pior do que ter sido tocha humana no jardim de Nero. Vai ser pior. Entendeu? Vai ser pior. Que a Bíblia é enfática em falar. Mateus 24, 21 diz que nunca houve, jamais haverá dias como esse. Então aí nós temos que imaginar o que está por vir após o arrebatamento. Então o arrebatamento ele vai promover o caos no mundo. Ele vai promover o caos. Ele vai deixar um caos muito grande. Porque vai ter muitos pilotos de avião que estão pilotando avião cristão que vai cair. Muitos trens de carga, trens cargueiros de governado, que é cristão, que é maquinista, vai estar tudo desgovernado, vai deslinhar, vai provocar um caos. Entendeu? Então carros, acidentes, vai ser um caos total. Muitas crianças vão desaparecer. Então, após o arrebatamento, o mundo vai estar um caos. Então o anticristo, ele já vai levantar do poder e ele já vai ficar furioso com os cristãos, já vai promover uma perseguição aos cristãos. E aqueles cristãos que for capturado vai ser martirizado e depois vai ser... Esses cristãos eles vão ser degolados. Eles vão ser degolados
por não querer aceitar a marca da besta. Aqueles que suportar e não querer aceitar a marca da besta, eles vão ser degolados e martirizados. Mas aqueles que aceitar a marca da besta, esses não vai acontecer nada com ele não. Mas aqueles que não aceitar a marca da besta, que ser fiel até a morte, esses vão ser martirizados. Mas aqueles que estão, mas a maioria dos cristãos hoje, eles não vão suportar o que está por vir na grande tribulação. Aqueles que ficarem, eles não vão suportar o que está por vir na grande tribulação. Muitos vão aceitar a marca da besta facilmente. Porque aqui em Apocalipse 20, no versículo 4, diz assim: e vi tronos e assentados sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta e nem imagem, não receberam sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, esses cristãos que aceitarem a marca da besta facilmente, esse aí Deus já não faz parte de Jesus, já está condenado. Mas aqueles que suportar, que não adorar a besta, não adorar a imagem da besta, suportar o martírio, eles vão ser martirizados e depois vão ser degolados, que a Bíblia é muito enfática sobre isso, né? Então, meus amados irmãos, a nossa esperança é o arrebatamento. O arrebatamento é o livramento. Deus, ele quer livrar seu povo da grande tribulação que está por vir, né? A tribulação, ela é para tratar com o povo de Israel. A tribulação, qual que é a especialidade da grande tribulação? Para tratar com o povo de Israel, porque Israel não aceitou Jesus. Jesus veio para eles e eles não aceitaram. Então Jesus tem que tratar com eles. Mas como Jesus tem que tratar com eles, o Senhor não pode tratar com Israel e com a igreja aqui na terra. Ele tem que remover a igreja para virar para Israel, para tratar com Israel, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, que faltam 7 anos, né? Faltam 7 anos, então é a última semana das 70 semanas de Daniel. Então, o que o Senhor quer? Ele vai remover, veja bem, os verdadeiros cristãos. O Senhor não vai remover aqui pessoa que não tem compromisso com Ele. O Senhor vai remover da terra aquele verdadeiro cristão que tem compromisso com Ele. Mas aquele que não tem, aquele cristão Filadélfia, eu estou falando aqui, não é placa de igreja, eu estou falando cristão Filadélfia, aquele fiel. Aquele cristão Filadélfia, ele vai ser removido aqui no arrebatamento. Mas o cristão de Laodiceia, que é o cristão que está agarrado com as coisas da terra, ele vai ficar aqui para ser tratado junto com o povo de Israel na grande tribulação, né? Essa é a verdade. Então, nós estamos vivendo aqui os últimos minutos. Eu digo minuto, que para Deus minuto, né? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor vai retirar o seu verdadeiro povo aqui da terra e vai entregar esse mundo aqui para Satanás durante 7 anos. Então veja bem, eu voltando, Nero ele é um quase anticristo. Veja que Nero, ele quando ele viu que o negócio apertou para ele lá, ele pegou e suicidou. E o que aconteceu com Hitler também? Hitler, quando o negócio começou a apertar para ele foi e suicidou, ele e a família dele também. Então veja bem que a gente tem que analisar essas coisas aí. Nero, o Hitler, todos eles foram quase anticristo. Não é totalmente o anticristo, mas era um tipo do anticristo que está por vir. Então, essa é a verdadeira mensagem. Não pense você que ainda vai demorar muitas coisas, muito tempo para Jesus voltar. Nós temos que dividir. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. Deus precisa de um intervalo de 7 anos para tratar com o povo de Israel, que justamente é a grande tribulação. Entendeu? Então, nós temos aqui o arrebatamento, que representa o harpaz no grego, que é tomado com força, e tem a parousia. A parousia já é uma volta de Jesus mais lenta.
Não vai ser uma volta rápida, uma volta mais lenta, porque todo olho o verá, você entendeu? Então nós temos que definir isso aí, meus amados irmãos. Nós temos que definir e estar preparado, que a qualquer momento a trombeta vai soar. Eu agradeço e fico na paz do Senhor.